bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, independentemente do horário que vocês estejam assistindo essa aula. Vamos aqui a mais uma aula com o professor Bruno. Bem, então como vocês podem notar aqui já no vídeo, hoje nós vamos falar sobre o núcleo celular. Mas antes, vamos pegar aqui umas características gerais, né, sobre o núcleo. O núcleo que é uma parte tão importante da célula, né, tido como a região central da célula. Central não só porque ele fica no meio da célula, mas também mediante as suas funções. Então, vamos especular e falar um pouco sobre isso hoje. Bem, vamos primeiro algumas definições importantes para nós conseguirmos nos orientar mediante os estudos do núcleo. Bem, primeiro, o núcleo é uma estrutura característica dos seres vivos eucariontes. O que isso quer dizer? Quer dizer que seres vivos procariontes, ou seja, bactérias e arqueias, não possuem núcleo definido. Eles têm ali o seu citoplasma, o seu DNA solto, disperso no citoplasma, que nem eu já comentei em algumas outras aulas minhas. Que nem vocês podem perceber aqui. Olha só, aqui em roxo no desenho, bem aqui no centro, tem o núcleo com todas as partes dele, né? Ele sendo essa região central da célula. Outro ponto importante do núcleo é que dentro dele está o material genético, responsável pelo controle das atividades da célula e pelas características hereditárias dos organismos. Pois bem, dentro do núcleo eu tenho o material genético dos seres vivos eucariontes. Nessa situação, esse material genético é o que é o responsável por tudo. Pelas características desses seres vivos, pelas atividades bioquímicas deles, pela produção de proteínas, produção de hormônios, tudo deriva desse material genético que está dentro do núcleo. Então, o núcleo, ele abriga o material genético de todo daquele ser vivo. Uma coisa interessante é que é o seguinte, nosso organismo tem várias células. Nós temos ali, por exemplo, células ósseas, células musculares, células epiteliais. Contudo, o DNA de todas elas é igual. É um mesmo DNA. Oh my God! Interessante, né? Então, nessa situação, o DNA de todas as células ele é igual. Não tem diferença nenhuma, mesmo essas células sendo diferentes. Ah, só um detalhe. No nosso organismo, a única célula que não possui núcleo, nós temos uma célula que não possui núcleo, são as hemácias. São as células, os glóbulos vermelhos do nosso sangue. Elas não têm núcleo, tá? É a única exceção. Todas as outras têm. Então, continuando aqui as características gerais, olha só. Um núcleo é composto por... Composto por o que, professor? Da mesma forma que a célula tem regiões, o núcleo ele é um complexo no sentido que ele possui regiões também. Cada uma delas tem ali a sua função específica para que o núcleo possa funcionar. Então, aqui na imagem do núcleo nós temos o envelope nuclear ou carioteca, não é? Que é esse que vocês estão vendo roxinho aqui na imagem, parece um ralador de queijo. Nós temos aqui a cromatina, nós temos os nucléolos e nós temos o nucleoplasma. Então, o núcleo ele é composto por essas quatro partes: envelope nuclear ou carioteca, ou também ela é chamada de membrana nuclear, tá? Nós temos a cromatina, nós temos os nucléolos e nós temos o nucleoplasma, que é o que eu vou explorar com vocês nessa aula de hoje. Continuando. Definição de carioteca, olha só. O envelope nuclear, que é a mesma coisa, tá? Apresenta uma membrana dupla com pós de cerca de 9 micrômetros de diâmetro, através dos quais ocorre troca de material entre o núcleo e o citoplasma. Então, quando eu falo em envelope nuclear, eu não estou dizendo que ele é radioativo. Tá? Não é isso. O que eu estou falando é o seguinte, é que ele é uma membrana, olha só, que envolve, que delimita o espaço do núcleo, não é? E uma coisa interessante sobre a estrutura da carioteca, não é? A membrana nuclear, nessa situação, ela é formada também por uma bicamada fosfolipídica, como vocês estão vendo aqui, ó. Vou passar aqui meu mouse em volta para vocês verem, a setinha do mouse. Ou seja, ela tem a mesma estrutura que a membrana plasmática
da célula. Então, na verdade, a membrana nuclear e a membrana plasmática são muito parecidas. Só que a carioteca, ela tem poros. Então, olha só, ela tem vários poros ao longo da sua extensão. Por quê? O núcleo, ele tem troca de nutrientes, existe uma troca de material entre o núcleo e o citoplasma. Você tem ali moléculas que saem do núcleo em direção ao citoplasma, como, por exemplo, o RNA mensageiro, não é? E você tem moléculas que saem do citoplasma e vão para o núcleo, como é o caso de as bases nitrogenadas ali, que formam os nucleotídeos que vão formar ali o DNA e o RNA, os ácidos nucleicos. Então, nessa situação, nós temos esses poros que permitem a troca de estruturas ali entre o núcleo e o meio externo. Nessa situação aqui, vocês vão perceber que tem um espaço aqui entre essa bicamada fosfolipídica. Nós chamamos isso aqui de espaço camada perinuclear, tá? Então, o que é esse espaço perinuclear aqui? O espaço perinuclear é um espacinho entre a membrana externa e a membrana interna da carioteca. Então, ela não é fechadinha, ela existe um espaço. E esse espaço nós chamamos de espaço ou camada perinuclear. Continuando, vamos falar um pouquinho agora sobre o nucleoplasma. O que é o nucleoplasma? Tá? Como o próprio nome já diz, nucleoplasma ou cariolinfa, né? Assim, só um detalhe, o espaço perinuclear também é conhecido como cavidade perinuclear. Você vai achar com vários nomes, tá? Então, focando aqui, né? Então, foca aqui, foca. O nucleoplasma ou cariolinfa, ele é o quê? Ele é constituído por água, sais minerais, proteínas e materiais que participam da síntese dos ácidos nucleicos. Então, olha só, uma coisa interessante aqui. O nucleoplasma ou a cariolinfa, como vocês vão ver aqui, aqui está a foto do núcleo inteiro, mas colocando aqui em destaque a cariolinfa, né? Estou circulando aqui com a setinha do mouse de novo. Esse espaço, essa cariolinfa, esse nucleoplasma, ele tem a mesma função do citossol. Ele vai preencher todo o interior do núcleo, né? Ele vai possuir ali água, sais minerais, como eu já citei agora há pouco, e nele vai ficar disperso todas as estruturas que são necessárias para a produção dos ácidos nucleicos. Ou seja, para ter a síntese de ácidos nucleicos nessa situação, a síntese de DNA e RNA, a célula, no caso o núcleo, ele precisa pegar o material de algum lugar. E ele pega esse material da onde? Ó professor, ele pega esse material do nucleoplasma, ele fica ali disperso. Então, por isso também existem esses poros. Esse material, ele entra dentro do nucleoplasma, ele entra dentro do núcleo, fica disperso no nucleoplasma, e quando vai ocorrer ali a duplicação do DNA, vai ocorrer ali o processo de transcrição em RNA, nós temos aqui um local onde o núcleo vai pegar o material para poder produzir essa nova molécula de DNA, essa nova molécula de RNA. Eu vou explicar isso com detalhes na aula de DNA e RNA. Então, olha só, no nucleoplasma também há um ou mais nucléolos. Então, nós temos uma estrutura chamada nucléolos no nucleoplasma. Então, onde ele está? Então, na verdade, o que é esse nucléolo? Então, vamos falar de nucléolos agora. Bem, então o que são esses nucléolos? Primeiro, são responsáveis pela síntese do RNA ribossômico. Então, aqui nós temos uma coisa importante, olha só. Então, aqui eu esqueci do efeito sonoro. Vamos lá. Então, olha só. Junto a proteínas que vêm do citoplasma e forma subunidades precursoras dos ribossomos, que são exportados para o citoplasma. Então, olha só, os nucléolos eles são responsáveis pela formação dos ribossomos. Tem os ribossomos que eu comentei na aula sobre organelas? Então eu comento sobre os ribossomos na aula de organelas, e esses ribossomos eles são produzidos a partir de RNA. O RNA próprio, que é o
RNA-R ou rRNA, não é, que é o RNA ribossômico. E esse RNA ribossômico, ele é o quê? Ele é produzido pelos nucleolos. Então os nucleolos, eles vão produzir o RNA responsável por formar os ribossomos que vão ficar nas nossas células. Então aqui, junta proteínas que vêm do citoplasma, formam subunidades precursoras dos ribossomos, ou seja, juntamente com proteínas que já estão ali no citoplasma, ele vai formar ali o quê? Lembrando que os ribossomos são formados por duas unidades, não é? A 50S e a 30S, que juntas dão 70S, e aí eu vou ter essa formação aqui. Eu vou formar aqui os meus ribossomos, não é? Através dos meus nucleolos. Então, olha só, então o nucleolo, ele é o quê? Então, aqui na imagem de novo, o núcleo, nós temos aqui os poros nucleares, o nucleoporos, tal, nucleoporos, blá blá blá. E o nucleolo, ele é uma massa de DNA presente dentro do meu núcleo. Então, você tem essa massa de DNA presente no núcleo e ela é que vai formar o RNA ribossômico. Olha só, as substâncias necessárias para essa síntese vêm do citoplasma e entram no núcleo pelos poros nucleares. Então lembra que eu citei agora há pouco que os poros nucleares, eles permitem essa comunicação entre o meio externo do núcleo com o meio interno. Então ele permite essa troca de material e isso também nós vemos reforçado aqui nos nucleolos. Uma coisa importante, portanto, note-se uma constante troca de material, nucleotídeos, RNA, proteína, etc., entre o núcleo e o citoplasma. Então, como eu já citei, graças à presença desses poros, você tem uma troca de material entre o núcleo e o citoplasma. Por quê? A célula depende do RNA produzido pelo núcleo para poder sintetizar proteínas e que ela precisa para desempenhar suas funções do organismo. E o núcleo depende de substâncias, não é? No caso, como por exemplo, nós temos aqui um nucleotídeo, não é? Que vem ali, e proteínas, como já citei agora há pouco, que vem ali do citoplasma e vão para o núcleo. Então nós temos essa constante troca que se deve graças aos poros presentes ali na carioteca. Bem, seguindo, vamos falar um pouco sobre a cromatina. Professor, mas o que é essa cromatina? Então vamos, olha só, é a massa de DNA presente no núcleo. Então aqui nós temos já um ponto importante. Nós chamamos de cromatina a massa, ou seja, o DNA que está ali presente no núcleo da célula. Então, se você pega ali o DNA presente no núcleo da célula, quando ele está disperso, né, ele está descondensado, ele não está em forma de cromossomos, que eu vou falar daqui a pouco, ele parece um monte de fios embolados. Então você tem um monte de fios ali, tem aquela coisa, tem quando você pega o carretel de linha da sua avó, e você vai soltando aquela linha toda só para sacanear com ela e deixa aquela linha ali largada? Então, isso, o DNA tem mais ou menos essa aparência, tá? Aqui nós temos uma foto que eu estou mostrando para vocês, tirada de microscópio, onde mostra que há duas regiões da cromatina, que são a heterocromatina e a eucromatina. Mas, professor, aqui não está aparentando ser essa aqui, não está aparentando os fios que o senhor falou. Sim, não está. Como foi essa aqui uma foto de microscópio, então nessa foto foi tirada esse tipo de coloração, não aparenta. Inclusive, o nome cromatina vem justamente dessa questão de que quando você vai fazer uma lâmina de uma célula, a parte que fica corada, ou seja, que fica colorida para você enxergar, é o núcleo. Você sempre quando você faz uma lâmina que você observa a célula, você vê ali no meio tem uma pontinha, essa pontinha é um pontinho, né? Não um pintinho. Então você tem um pontinho ali, esse pontinho, essa bolinha é um núcleo porque ele pega bem a cromatina, o DNA, ele pega bem essa coloração. Tá? Então vamos diferenciar essas duas regiões. Começando pela heterocromatina. Então, hétero, vamos pegar aqui, são regiões mais densas. Então, hétero é diferente. Então, eu tenho regiões que são mais densas, ou seja, o DNA ele está mais condensado. Ou seja, ele está mais próximo, mais coeso, mais junto nessa região da heterocromatina. Então, olha só,
corresponde às partes dos filamentos dobradas de forma compacta. Então o DNA na heterocromatina ele está ali compactado, ele está bem juntinho, tá? Como se fosse literalmente um bolo de fios. E são genes inativos ou desligados. Então, dentro da heterocromatina, nós temos os genes ali presentes, né, do DNA, e eles não funcionam. Eles não estão, na verdade, não é que eles não funcionam, perdão. Eles não estão desempenhando o seu papel, ou seja, eles são inativos, não é? Eles não fazem nada ali. Mais ou menos quando você recebe visita em casa, não tem? Quando você está ali, você recebe às vezes um primo, um tio, alguém que vai na sua casa, vai passar uns 2, 3 dias e não faz nada e só fica ali comendo sua comida, deitado no sofá, fazendo nada. Então, ele é uma pessoa que está inativa. Então, é a mesma coisa, tipo uma heterocromatina, fica ali com genes inativos, né? E eles não possuem uma boa superfície de contato. Como eles não têm uma boa superfície de contato, por estarem condensados, então isso não permite com que você consiga fazer ali as enzimas, não é? Consigo fazer ali a leitura, vamos colocar leitura entre aspas, não é? Dos genes para poder produzir RNA. Então, nessa situação, a heterocromatina, quando ela está em estado de heterocromatina, ela não possui uma boa superfície de contato, por isso que ela não consegue desempenhar o seu papel, os genes não estão ativos, né? Porque ela não tem espaço ali para que as enzimas, no caso aqui a DNA ou a RNA polimerase, consiga fazer alguma coisa. Contudo, olha só, em alguns momentos ela pode se desenrolar. Em certos momentos especiais, quando a célula vai desempenhar algumas atividades, eu vou abordar com vocês eu abordo com vocês em uma outra aula, ela se desenrola, ou seja, ela se descondensa. Então, como ela se desenrola, ela se descondensa, essa heterocromatina, ela consegue fazer ali, os genes conseguem ser ativados. Então, além dessa heterocromatina, eu tenho a eucromatina. Não é? Então, o que é a eucromatina? Não é aqui a parte do núcleo se apresentando, eucromatina, entendeu? Entendeu? Então, continuando. Eles são menos condensados. Então, o que eu quero dizer com eles serem menos condensados? Quer dizer que eles estão esticados. Então, a eucromatina é a parte da cromatina, ou seja, a parte do DNA presente na célula que ela está descondensada. Ela está ali solta, tal, dispersa dentro do núcleo. Logo, como eu já citei, o que? Corresponde à região do DNA em que os genes estão ativos. Então, ali na eucromatina, os genes, não é, a informação presente no DNA, ela pode ser lida, ela pode ser acessada. Então, a eucromatina, ela é a região ali onde os genes estão ativos no DNA. Eles desempenham o seu papel, eles conseguem ser lidos, né, pelas enzimas, lidos entre aspas, tá? Só para a gente entender de forma mais simples. Então, orientam a síntese de RNA e proteínas, como eu falei. Então, se eles estão dispersos e eles permitem, a eucromatina permite a atuação de enzimas, como é o caso da RNA polimerase, que eu vou citar, como eu já falei outrora na aula, que eu falo de ácidos nucleicos, então ela orienta a síntese de RNA e de proteínas. Então, ali naquela questão da eucromatina, eu vou conseguir ter ali a síntese das coisas que me interessam. Então, eu vou ter ali a síntese de RNA, eu consigo produzir o RNA perfeitamente. E, olha só, logo, possui maior superfície de contato. Então, essa superfície de contato, por ela estar dispersa, ela é muito maior, né? Você tem uma superfície grande onde as enzimas podem atuar em cima, fazer ali a duplicação, a transcrição com maior facilidade. E, em certos momentos, elas podem condensar-se. Então, nessa situação, em alguns momentos, a eucromatina ela se condensa em situações específicas, que eu vou abordar em uma outra aula com vocês. Então, aqui vocês podem observar, pelas características, que a heterocromatina e a eucromatina, elas possuem características opostas. Uma é o que a outra não é e vice-versa, né? Ela é tipo aquele seu outro primo, né? Que às vezes chega a sua mãe e fala, nossa, você podia ser que nem o fulano, olha o que o fulano fez, não sei o que, e você não é, né? Então,
Nesse caso, é bem parecido, um é o oposto do outro. Aqui eu esqueci de animar. Ah, que saco. Mas vamos lá. Então nós temos ali a cromatina sexual. Então o que é a cromatina sexual? Então olha só. Também chamados de heterocromossomos ou allossomos, que são diferentes, tá? Então a cromatina sexual, que são os heterocromossomos, ela é o quê? Ela é a parte que define o sexo da pessoa. Então se a pessoa ela é do sexo masculino ou feminino, quem decide isso é essa parte da cromatina. Então você tem ali cromossomos, pares de cromossomos, né? Só observando aqui, eles estão duplicados, eu vou explicar daqui a pouquinho sobre isso. Então você tem ali pares de cromossomos que determinam se uma pessoa ela é do sexo masculino ou do sexo feminino, se ela é homem ou se ela é mulher. Nessa situação, dentro da cromatina sexual, nós temos ali dos heterocromossomos, quem define a característica masculina é o cromossomo Y. E quem define a característica feminina é o cromossomo X. Então, em pares cromossomos, a mulher ela vai ser XX, ou seja, são dois cromossomos X espareados, e o homem vai ser XY, ou seja, eu tenho ali o X e o Y formando um par, não é? Então aqui a gente sempre fala, eu gosto de falar sempre brincando, que todo homem ele é metade mulher, ele tem o seu lado feminino, porque o homem ele tem o cromossomo X e a mulher ela não tem cromossomo Y. Então o homem, né, sempre tem ali a sua metade mulher, né, o seu lado feminino geneticamente determinado. Então nós temos esses heterocromossomos aqui, que é a cromatina sexual, e os outros, professor? Os outros são chamados autossomos. Então olha só, os outros cromossomos do organismo são denominados autossomos. Então você tem um par de cromossomos, não é? Que é o par número 23, que nós vamos falar isso daqui a pouquinho, que ele determina o sexo, se a pessoa é do sexo masculino ou feminino. Todos os outros 22 pares são autossomos, eles vão trazer outras informações sobre o organismo e sobre a pessoa, tá? Então você tem ali essa questão. Heterocromossomos definem o sexo da pessoa. Autossomos vão definir todo o resto do organismo. Existe uma coisa interessante chamada corpúsculo de Barr. O que é o corpúsculo de Barr, professor? Ah, professor, aquela parte do DNA que faz com que eu queira ir para o boteco. Não, não tem nada a ver com isso. Até que aqui Barr está escrito com 2 L's, né? Que é em homenagem ao Murray Barr, que foi o médico que descobriu o corpúsculo de Barr, né? Nessa situação, o que é esse corpúsculo de Barr? Ele é o seguinte... a mulher ela tem ali os 2 cromossomos X, como eu falei. Nessa situação, apenas um ele vai permanecer ali condensado, que forma a cromatina sexual. Nessa situação, no caso do homem, esse cromossomo X ele fica meio que desenrolado, então ele fica descondensado ali. Por isso que o homem ele não tem a cromatina, não tem o corpúsculo de Barr. Nessa situação, esse cromossomo X ele permanece condensado e ele vai formar uma estrutura presente em glóbulos brancos. Nessa situação, essa estrutura, que é essa bolinha que está sendo apontada aqui pela setinha, ela é chamada, ela parece ali uma raquete, uma bolinha mesmo, né? Ela é chamada de baqueta, essa estrutura. Então, nessa situação, essa projeção ela é característica de pessoas ou seres vivos do sexo feminino, porque isso acontece em outras espécies de mamíferos, né, além de seres humanos. Então, o corpúsculo de Barr ele é uma estrutura característica, não é, de fêmeas de mamíferos, e o ser humano não fica diferente, que acontece justamente por causa da condensação do outro cromossomo X presentes nas mulheres, né? No caso do homem, ele fica ali descondensado.
Vamos falando nisso, vamos falar agora de cromossomos. Então eu estou falando cromossomo para cá, cromossomo para lá. Porém, o que são esses cromossomos, ó professor? Vamos lá então. Falando de um pouquinho de características gerais de cromossomos, não é? Que é imagem, que bonito, mas o que é um cromossomo, professor? Olha só. Ele é formado por uma longa fita de DNA dobradas várias vezes em torno de si mesma. Então, o DNA ele vai se enrolar. Então, o DNA ele enrola em torno de si mesmo, aí ele enrola de novo, ele enrola mais uma vez. Então, quando esse DNA fica todo enroladinho, ele vai formar um cromossomo. Mas como assim, professor? Ele se enrola nas histonas. Então, o que é as histonas? As histonas são essas moléculas aqui, não é? Eu tenho as histonas, elas são divididas, são proteínas, não é? Que nem eu tenho aqui a H2, a H2B, H3, H4 e H1, não é? Então, aqui, a da proteína da H2A até H4 são proteínas que o DNA fica enrolado em torno delas e a H1 ela funciona como uma presilha, ela vai prender o DNA nessa estrutura, como vocês estão vendo aqui, impedindo que ele se desenrole. Então, o que é a condensação? O DNA ele começa a se enrolar. Não tem quando você pega um barbante e vai girando ele com os dedos, e aí ele começa a ficar, você só fica parado enrolando com os dedos, e ele começa a se enrolar sozinho, formar uma estrutura parecendo um fio de telefone? Então, o DNA ele faz isso. Ele pega, ele começa a se enrolar, formando uma estrutura que lembra um fio de telefone. Nessa situação, ele enrola, em um primeiro momento, nessas histonas. O que são as histonas, professor? São proteínas, não é? Que auxiliam nesse processo de condensação do DNA para ele se tornar um cromossomo. Então, o DNA ele enrola em torno dessas histonas e isso faz com que ele consiga se compactar mais. A partir do momento que o DNA ele se enrola nessas histonas, ele forma aqui ó, um nucleossomo. Então, o que é um nucleossomo? Um nucleossomo é um conjunto de 8 unidades de histonas com DNA em volta. Então, você tem ali as histonas, elas vão se enrolando, o DNA vai se enrolando em torno delas, e aí esse DNA enrolado em torno de histonas forma uma estrutura que são os aqui nucleossomos, como nós conseguimos ver. A gente observa aqui, ó, que eu tenho, que está em destaque o círculo vermelho, tentei mostrar o ponteirinho aqui do meu mouse, está amarelo, não deu certo. Vocês vão ver aqui ó, que eu tenho o DNA em torno, em volta das histonas. Então essa estrutura eu chamo de nucleossomo. E aí ele vai se enrolando, se enrolando, se enrolando. Antes da divisão, cada cromossomo se duplica e cada um dos seus filamentos é chamado de cromátides e formam cromátides irmãs. Como assim, professor? Eu acabei de falar para vocês que o DNA ele vai se condensando, ele se enrola em torno das histonas, as histonas formam um nucleossomo. Eu vou voltar aqui para mostrar melhor, né? Então, olha só. Aí o DNA se enrola em torno das histonas. Deixa eu pegar aqui colocar esse ponteiro do laser aqui. Então, olha só. O DNA ele se enrola em torno das histonas, forma um nucleossomo. Vocês vão perceber que ele vai se enrolar de novo. E aí forma aqui esse fio de cromatina. Esse fio de cromatina ele se enrola, aí ele vai se enrolando até formar aqui o meu cromossomo. Observe que aqui o cromossomo ele tem esse formato parecido com um X. Por quê? Porque ele é um cromossomo que está duplicado. Como assim, professor, está duplicado? Vamos voltar agora ao slide que eu estava. Antes da divisão, cada cromossomo se duplica e cada um de seus filamentos é chamado de cromátide e formam cromátides irmãs. As células se dividem, né, que nem na aula sobre divisão celular. As células elas se dividem. Uma célula forma duas. Essa célula vai formar uma outra célula igualzinha à célula original. Nessa situação, o DNA também tem que ser igual. Então, para o DNA ser igual, o cromossomo ele se duplica. Então, o cromossomo ele faz uma cópia dele mesmo. Essa cópia eu chamo de cromátide irmã. Então, na verdade, o cromossomo ele está aqui, ó. Ele é uma unidade simples, ele é sozinho, ele é só essa estrutura. Contudo, quando a célula vai formar uma célula nova, essa estrutura aqui, esse cromossomo simples, precisa ter um outro exatamente igual nessa célula nova. Então, ele faz uma cópia dele mesmo, ele faz uma xerox pelo processo de duplicação do DNA, formando aqui as cromátides irmãs.
Então, toda vez que você vê aquele cromossomo em formato de xizinho, né, em formato de X, na verdade você tem ali um cromossomo duplicado, ou seja, é o cromossomo original e a cópia dele que vai para a célula nova, né? Então, essa eu chamo de cromátides irmãs, porque são dois cromossomos, né, que são iguais. Então, aqui eu tenho duas cromátides, uma igual à outra. Uma fica na célula original e a outra vai para a célula nova. Porque o cromossomo sozinho em si, ele não tem esse formato X, que nem você está vendo aqui em cima. Ele é um bastonete reto. Certinho? Então, continuando aqui agora, características gerais. Olha só. O cromossomo ele tem estruturas. Uma delas é o cinetócoro. Então, olha só. É um disco ao qual se prendem os filamentos do fuso cromático durante a divisão celular. A região central do cromossomo ela é conhecida como centrômero. Vocês vão ver que o cromossomo ele tem uma forma de X, é o cromossomo duplicado, e no meio ele tem a parte que o X se une, vamos colocar dessa forma. Essa união, essa parte ali do meio, eu chamo de centrômero, como você está vendo aqui. O centrômero ele tem uma estrutura que vai prender ele. Como assim prender, professor? Porque o cromossomo tem essa forma de X, um cromossomo duplicado, mas as cromátides irmãs elas são independentes. Contudo, elas ficam ali juntinhas pelo cinetócoro. O cinetócoro ele é como se fosse um pregador de roupa. Não tem o pregador de roupa? Ele vai pegar essas duas cromátides irmãs e fazer com que elas fiquem ali juntinhas. Outra estrutura presente aqui nos cromossomos são os telômeros. Então, o que é o telômero? O telômero, ele é as pontas do cromossomo. Estão vendo aqui, ó? Ele tem essas pontas aqui, nós chamamos de telômero. O telômero, ele é uma parte do cromossomo que ele evita que o cromossomo se desfaça. Então, ou seja, é como se isso daqui fosse aquele aramezinho do pão. Ele prende... Nossa, que comparação besta. Mas tá, então ele prende ali o DNA, vamos colocar um prende bem entre aspas, evitando que esse cromossomo se desfaça, não é? Então, olha só, para a gente entender a função do telômero, não tem quando as mulheres ou quem tem cabelo grande vai fazer um coque, ele vai fazer um coque, ele vai fazer um penteado e ele enfia uns grampos ou aquele pau no coque para poder prender. Então, os telômeros, fazer uma comparação bem grosseira, são mais ou menos isso. Eles vão prender essas pontas do cromossomo, evitando que o cromossomo se desfaça. Contudo, os telômeros eles gastam. Cada vez que uma célula forma uma célula nova, esse telômero ele perde ali um pedacinho, um trecho de DNA, até que chega um ponto que ele não consegue mais, aí realmente nós temos ali a morte da célula. Aí a célula ela acaba morrendo. Agora vamos às partes do cromossomo. Eu falei ali de cinetócoro, tal, telômero, então vamos agora dizer como o cromossomo é organizado. Então aqui eu tenho um cromossomo duplicado, né, as cromátides irmãs. Ele é dividido em regiões. Essas regiões de cima, a parte superior do cromossomo, eu chamo de braço. Então aqui eu tenho o braço do cromossomo, onde fica ali todo o DNA basicamente. A maior parte do DNA fica ali. Porque eu tenho só um pouquinho de DNA nessa região central, que nós já citei. A região central do cromossomo, ela é conhecida como centrômero. Então, essa região do meio do cromossomo aqui, ó, ela é chamada de centrômero. E essa outra região aqui embaixo, né? Se a parte de cima se chama braço, a parte de baixo, ela só pode se chamar ela só pode se chamar braço. Sim, eu tenho aqui tanto a parte superior quanto a parte inferior do cromossomo se chama braço. Então, olha só, aqui no centrômero, quem tem toque vai ver aqui agora no meu slide que o espaço entre essa chave aqui de cima e da seta, ele é maior do que o espaço da chave aqui de baixo e a seta, então não está organizadinho. Então, se você tem toque,
Você vai se sentir mal quando vir isso. Claro, eu vou procurar aliviar isso para que você não se sinta mal. Bem, então olha só. Então nós temos aqui o braço. Na ponta desses braços, aqui é onde ficam os telômeros, tanto o braço de cima quanto o braço de baixo. E aqui no centrômero é onde eu tenho aqui o meu cinetócoro, que ele fica aqui, olha só, prendendo as cromátides irmãs na região do centrômero. Certinho? Bem, então, quaisquer dúvidas vocês já sabem onde me procurar. Continuando aqui, tipos de cromossomos. Cromossomos são divididos em tipos. Existem 4 tipos diferentes de cromossomos, como vocês podem ver aqui pela minha imagem. Mas, professor, o que é isso? São cromossomos. A diferença entre os tipos de cromossomo está na localização do centrômero. Então, conforme a localização do centrômero, eu tenho tipos de cromossomos diferentes. Então, aqui eu tenho o metacêntrico, como você pode ver, ó, o metacêntrico. O centrômero, ele fica bem no meio do cromossomo. Os braços, tanto vamos colocar aqui, né, os superiores e os inferiores, para ficar mais fácil para a gente se localizar, para vocês entenderem. Eles possuem o mesmo tamanho, vamos dizer assim. Então, o metacêntrico, o centrômero fica bem no meio. O submetacêntrico, o centrômero fica um pouquinho acima do meio. Então, os braços inferiores, vamos colocar assim, eles são um pouco maiores do que os braços superiores. No acrocêntrico, nós vamos perceber aqui que o centrômero ele já está muito acima da região do meio. Então, os braços inferiores, eles são muito maiores aqui, ó, do que os braços superiores. E nós temos o telocêntrico. O telocêntrico, como o nome o próprio nome já sugere, o centrômero está localizado no telômero. Então, olha só, basicamente eu não tenho aqui, ó, braços superiores. Vocês vão ver que eles não aparecem. Eu tenho somente aqui os braços inferiores. Então, o meu centrômero, ele fica no telômero. Vamos falar um pouco agora sobre cariótipo. Então, o que é cariótipo? É o conjunto de cromossomos que formam um padrão que se repete não só em todas as células do mesmo indivíduo, mas também nas células de todos os indivíduos da mesma espécie. Então, lembra que eu comentei que o DNA de todas as nossas células é igual? Os cromossomos, a nossa informação genética é igual em todas as células. Se você pegar ali o núcleo da célula dos nossos ossos osteócitos e o núcleo da célula dos ossos músculos, ossos sarcócitos, homeócitos, dependendo da literatura que você pega, eu falei que esse DNA ia ser igual. Então, por quê? Porque nós temos um cariótipo. Quando o DNA se condensa, ele forma uma série de cromossomos. Um DNA não forma um cromossomo só, ele forma vários, que eu já falei agora há pouco aqui na nossa aula. Nessa situação, o conjunto de cromossomos de uma célula nós chamamos de cariótipo, como está na definição aqui. O conjunto de cromossomos forma um padrão que se repete não só em todas as células do mesmo indivíduo, mas também nas células de todos os indivíduos da mesma espécie. Logo, o meu cariótipo, o cariótipo da minha pessoa, das minhas células, ele vai ser igual ao seu cariótipo. Claro, os genes ali presentes, né, o que determina as características, eles podem ser diferentes. Contudo, os cromossomos, a função desses cromossomos, vamos dizer assim, o formato deles tudo é igual de todos os seres. Todos os seres humanos têm basicamente o mesmo cariótipo, só que formado por combinações de genes diferentes. Então, olha só, nós temos aqui um exemplo, o nosso cariótipo, onde vocês vão ver aqui, ó, que contando dá 23 pares. Porque nós temos aqui 22 pares de cromossomos autossomos, que são os cromossomos que vão definir o nosso corpo, e um par de cromossomos sexuais. Observe que eu tenho outro cariótipo aqui também. Ambos os cariótipos são o mesmo. Mas por que eu coloquei esses dois? Para vocês perceberem que, olha só,
aqui eu tenho um cariótipo dos meus cromossomos. E aqui eu tenho um outro que tem uma diferençazinha. Mas, professor, não estou percebendo. Então, olha só. Aqui, os meus cromossomos homólogos, eles são simples, né? E aqui eu tenho pares de cromossomos homólogos duplicados. Então, eu tenho pares de cromátides irmãs. Então, aqui eu tenho o par dos cromossomos normais e aqui eu tenho o par de cromátides irmãs. Então, você pode perceber que esses cromossomos aqui estão simples e aqui eu tenho pares de cromossomos duplicados. Então, a gente consegue perceber muito bem a diferença entre eles. Então, olha só. Nós, seres humanos, nós temos aqui 44 cromossomos autossomos e 2 cromossomos sexuais. XX na mulher e XY no homem, como já falei anteriormente. Então, nós, seres humanos, nós temos ali 44 cromossomos no nosso organismo. Esses 44 cromossomos, mais os 2 sexuais, formam 46 cromossomos no total, que tem o nosso cariótipo, formando ali 23 pares, porque não tem cromossomo individual. Os cromossomos estão sempre em pares, a não ser em situações muito específicas de uma mutação ou em um fato que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então, a mulher ela tem 46 cromossomos, XX, e o homem 46 XY, ou seja, eu digo 46XX porque eu tenho 44 autossomos e 2 sexuais. E o homem, a mesma coisa, 46 autossomos e 2 sexuais. Como vocês podem ver aqui. Observem uma coisa que ela é bem interessante, o cromossomo X, ele é muito maior do que o cromossomo Y. Então, observe aqui que em comparação, né, nós temos aqui a mulher é 2 cromossomos X e o homem é um X e um Y. Então, o cromossomo X, ele é muito maior do que um cromossomo Y. E nós temos aqui o que eu falei de cromossomos homólogos. Então, o que é o cromossomo homólogo, professor? Cada cromossomo tem um par. Um cromossomo ele não fica sozinho. Os cromossomos eles têm pares. Cada cromossomo dentro de você, ele não está sozinho, ele tem um par. Então, olha só, até o seu cromossomo ele é diferente de você, porque até o seu cromossomo tem um par e você não. Então, nessa situação, os cromossomos homólogos, eles são pares de cromossomos que se completam, não é? Para poder formar uma determinada característica. Então, mais para frente na aula de genética, tem essa situação de que eu tenho um par de genes, não é? A característica de um ser humano, ela se manifesta a partir do momento que eu tenho um par de genes. Então, a combinação desses pares é o que vai me dar uma determinada característica, como, por exemplo, cor de olho, cor de cabelo, etc. Né? Ou então, na verdade, vários pares determinam a mesma característica. Eu só estou dando um exemplo grosseiro. Então, os cromossomos homólogos acontecem por quê? Como os nossos genes estão em pares, então eu tenho metade em um cromossomo e metade em outro cromossomo. E nem vocês viram aqui, esses cromossomos são homólogos por quê? Aqui eu tenho Azão, Azão, e aqui Bzão, Bzinho. Então, metade está em um cromossomo e a outra metade está, no outro cromossomo. Então, nessa situação aqui, o que nós temos? Os cromossomos homólogos, os pares de genes que geram todas as nossas características estão metade em um cromossomo, uma parte do par está em um cromossomo e outra parte está no outro. Por isso que são homólogos, eles ficam sempre juntos, eles se completam. Eles não ficam aí sozinhos, abandonados, como você. Continuando aqui, então olha só, quantidade de cromossomos no par. Por que eu coloquei par entre aspas? Porque olha só, você tem cromossomo, você tem ali células que são haploides, não é? E células que são diploides. Por que eu coloquei par? Em nós, seres humanos, normalmente o cromossomo ele está em par.
Mas às vezes ele não fica em par. Às vezes os pares se separam. Não é? Da mesma forma que ocorre a separação, por exemplo, você tinha uma namorada ou você tinha um namorado e terminaram, cada um foi para um canto. Os cromossomos em determinadas etapas eles se separam, formando células haploides. E normalmente são diploides. Então, nossas células, nós temos normalmente ali as células do nosso corpo, eu tenho cromossomos em pares. Esses cromossomos em pares, eu digo que essas células são diploides. Contudo, em algumas situações, as células elas são haploides. Então, o que é uma célula haploide, professor? É quando ela só tem um do par de cromossomos. Então, em vez de eu ter um par de cromossomo, olha só, eu tenho apenas um, como vocês veem aqui, que é uma célula haploide. Ah, professor, mas quando isso acontece? Quando nós temos a reprodução. Então, quando o espermatozoide ele vai encontrar com o óvulo, tanto o espermatozoide quanto o óvulo são células haploides. Por quê? Porque eles têm metade da carga genética. Como o espermatozoide tem metade e o óvulo tem metade, então ambos são haploides. O espermatozoide haploide se junta com o óvulo haploide, por quê? O espermatozoide junto com o óvulo, eles vão formar uma célula diploide. Então, nós temos aqui um cariótipo diploide, como mostrei aqui, olha só, os cromossomos estão todos em pares, e aqui eu tenho um cariótipo haploide. Os cromossomos não estão em pares, eles estão individuais. Professor, existe o caso, por exemplo, de você ter ali um tetraploide, um triploide? Sim, tem. Em seres humanos, você pode ter ali um desses pares, pode ser um trio, um desses pares pode ser um par triploide, vamos dizer assim, né? Pode ter 3 cromossomos. Na verdade, um par ele pode ter 3 cromossomos, que, por exemplo, aqui no cromossomo 21, eu posso ter uma trissomia, que é o correto. Só que isso aí são mutações que geram problemas. Por exemplo, no par 21, quando você tem uma trissomia, a pessoa é uma pessoa que ela tem síndrome de Down. Então, a pessoa que tem trissomia, que, ou seja, 3 cromossomos do cromossomo 21, ela vai ter ali uma síndrome de Down. Mas, professor, existem os triploides, por exemplo? Sim. Quando nós falamos, existem seres que eles não têm pares de cromossomos. Eles têm trios de cromossomos, eles têm quartetos de cromossomos. Alguns animais são assim. Você tem anfíbios em que eles possuem trios de cromossomos. E você tem ali plantas e outros seres que têm até quartetos em vez de pares de cromossomos. Tá? E aqui, genoma. A gente sempre fala muito em genoma, mas o que é a definição de genoma? Corresponde aos genes de um conjunto haploide de autossomos e dos cromossomos sexuais, que é a informação genética total. Então, nessa situação, o que é o genoma? O genoma, ele é o seguinte, ele é a informação do conjunto haploide dos cromossomos de uma determinada espécie. Ou seja, eu pego aqui esse cariótipo haploide, que nem eu estou citando aqui, estou circulando com a seta do meu mouse, e eu vou estudar todos os genes que tem nesse cariótipo haploide. Isso vai me gerar um genoma. Então, o que é o genoma humano? Eles pegaram ali o conjunto do cariótipo haploide dos seres humanos, ou seja, eu não peguei os pares de cromossomos, eu peguei apenas um do par de cada um dos pares e eu estudei minuciosamente cada um desses genes. E aí eu tive o meu genoma. Isso aí me gera ali uma informação genética total. Bem, continuando.